Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um programa Ivan Martins aqui pela Astral TV. Sempre trazendo pessoas incríveis, pessoas da arte, cultura, educação, né, de forma geral, e falando também de espiritualidade. E hoje eu trago uma pessoa incrível, que ela é artista visual, com uma carreira toda dedicada, né, à promoção cultural. Ela trabalha no Museu de Arte de Goiânia, contribuindo com expografias, projetos gráficos e produção de eventos. Sua abordagem artística envolve pesquisa intensiva de imagens estáticas e em movimento, explorando memórias coletivas e autobiográficas. Participou de diversas exposições coletivas, né? Dentre elas nós podemos destacar o Coletivo de Mulheres e Congada Cultura Popular. Ela vai falar com a gente a respeito daqui a pouquinho. É reconhecida nacionalmente. Foi selecionada para o terceiro Prêmio CELG Artes Plásticas e o quarto Salão Nacional de Arte de Goiás. Ela é graduada em Comunicação Visual e especialização em Comunicação e Marketing. E agora também é mestrando. Denise continua a ser uma figura influente na cena cultural de Goiânia, unindo passado, presente e futuro. Lembrando que o estado de Goiás é um estado muito voltado à sua história mesmo, não é? As pessoas ali têm um grande orgulho do seu passado. Então vai ser muito importante esse bate-papo para a gente esclarecer muitas coisas desse Brasil lindo que muitas vezes, não é, nem é reconhecido. Então participou de diversas exposições coletivas, como já coloquei, ao longo dos anos. Entre elas, a mais significativa para o seu desenvolvimento artístico. E por quê, não é, gente? Por que ela foi tão importante assim? É isso que eu já começo perguntando aqui para minha convidada de hoje, Denise Giacomo. Bem-vinda, querida. Que Oi, prazer ter Ivan, você boa aqui. tarde, obrigada pelo convite. Muito feliz em estar aqui falando um pouquinho sobre a arte e cultura da minha região, um pouquinho, né, de Goiânia, o que que rola lá. Eu já comecei perguntando, né? Teve uma que foi muito importante para o seu trabalho. A mais importante. Por quê? Qual foi e por que foi tão importante? Olha, eu tenho um carinho especial pela exposição coletiva de mulheres, porque me representa como mulher. Então foram várias artistas em várias linguagens, pintura, escultura, e eu entrei com fotografia. Então eu tenho um carinho especial por essa e pelas exposições de Congada e Folia de Reis, porque eu sou apaixonada pela cultura popular do nosso Brasil, né? E lá em Goiânia isso realmente é muito representativo, principalmente no começo do ano, a Folia de Reis e Congada também. Goiás tem esse link com o passado, né? Sim, em Goiás e o Brasil, né? Várias regiões do Centro-Oeste, essa cultura popular ela é bem representativa, não só lá em Goiás. Tem de todo o estado e do centro-oeste como um todo, né? Sim, com certeza. E você é funcionária pública, trabalha no Museu de Arte de Goiânia, é isso? Isso. Fala um pouquinho sobre o trabalho desse museu. Bom, o Museu de Arte de Goiânia, ele é um museu que existe desde a década de 70. Ele começou na Praça Universitária e o acervo ele ficou pequeno, o espaço ficou pequeno para o tamanho do acervo que foi desenvolvendo e ele existe lá no Bosque dos Buritis, que é lá no setor oeste, é uma região que tem um bosque incrível. E lá dentro funciona o Museu de Arte de Goiânia, tem o Orquidário e tem uma escola de artes que é o Centro Livre de Artes. O Museu de Arte de Goiânia abriga obras tanto de artistas goianos como do Brasil também, em todas as linguagens, escultura, fotografia, instalações, videoarte. Então ele tem um acervo bastante representativo e importante para a visitação tanto das escolas quanto do público em geral. Dentro desse processo das artes, a primeira coisa que vem à mente é o processo criativo, né? Sim. E você faz as duas coisas. Você está ligado à questão acadêmica, já que é mestrando. Você está no espaço público, né, onde nós trabalhamos de várias maneiras esse espaço público, porque as pessoas imaginam um museu como um depósito de artes, e não é
bem assim que a coisa funciona. É um processo vivo. Isso. Não é isso? Isso. E como é que você lida com essa questão acadêmica, ao mesmo tempo com essa questão viva, que é o movimento dentro de um museu, e o seu próprio processo criativo? Bom, são 3 perguntas, eu vou tentar... Na verdade, é uma pergunta com 3 nuances. Isso, vou começar a falar um pouco, então, do meu processo criativo como mestranda na Universidade Federal de Goiás, no programa de Arte e Cultura Visual. Depois de 20 anos, eu resolvi voltar para o meu berço intelectual, que é o UFG. Eu formei em 99, depois de 24 anos, na verdade, né? E retornei agora para a UFG. Incrível, é outra realidade, né, da época que eu formei, em relação às disciplinas, à tecnologia, ao público, né? A diferença etária é gritante, a minha para os meus colegas. Mas é muito bacana. E o meu processo criativo vem muito em cima da fotografia híbrida, que a gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Eu comecei com fotografia analógica na década de 90. Hoje já é tudo digital, né? É arte e tecnologia totalmente diferente do que era antes. Mas fiz uns cursos de cianotipia, porque eu queria ver o processo de revelação em outros materiais, enfim. O processo criativo vem transitando por várias camadas. E a fotografia híbrida, eu senti uma necessidade muito grande de interferir na fotografia, no papel e no tecido. Aquilo lá estava faltando alguma coisa para mim. Eu resolvi interferir com outros materiais, com colagem, com bordados, com vela queimando, enfim. E o resultado está muito bacana, porque acaba que não é mais só aquele papel, né? Quando você mexe no objeto, você consegue ver um tridimensional, e essa experiência é fantástica. E quando você lida com o academicismo, né? Que nós sabemos, eu também sou artista plástico, né, formado na mesma universidade que você, e nós sabemos que o academicismo, muitas vezes, eles ao invés de nos empurrar na direção da produção, eles nos afastam da produção. É um processo que é muito conhecido dentro do meio acadêmico, né? É muito difícil você produzir enquanto dentro desse meio. E você ainda tem um museu onde você acaba convivendo com muitas outras produções, né? Contemporâneas, não contemporâneas, enfim. Como é que isso funciona para você? Como é que você consegue dar esse start e esse stop no momento certo, essas pausas, né? Para que você não fique bloqueada mesmo, que é muita informação, né? Sim, então, no programa de Arte e Cultura Visual do UFG, nós temos 3 linhas de pesquisa. E a minha linha de pesquisa é uma que eu preciso apresentar uma produção artística. Então, esse processo criativo, ele existe totalmente inserido, não é só leitura e escrever, eu preciso criar, eu preciso produzir para entregar algum objeto artístico, alguma produção no final. Então, em relação a essa parte, eu estou no processo criativo direto. Lá no Museu de Arte de Goiânia, também, porque acaba que o processo criativo ela vem desde o atendimento ao público, porque a gente tem que ter muito jogo de cintura. Nosso público lá é muito diversificado, nós atendemos desde de crianças, escolas, municipais, particulares, até visitantes, idosos, estrangeiros, pessoas da região mesmo, e pessoas do Brasil, enfim. E a visitação ela é intensa, o nosso museu ele funciona de segunda a segunda, atendimento ao público de terça a domingo, só segundas-feiras que é o administrativo. Então é o tempo inteiro isso. E o acervo nosso é vivo, né? Então assim, a gente movimenta aquele acervo o tempo inteiro, planejando exposições tanto lá no espaço do Museu de Arte de Goiânia, como exposições itinerantes. E isso é muito bacana, porque a gente consegue mostrar o museu para todo mundo. Exposições virtuais também, claro, né? Nas nossas redes sociais. Lembrando sempre, né, que Goiânia é um celeiro não só
de música sertaneja, como muita gente pensa, tudo bem, pela música sertaneja também é cultura, mas enfim, nós temos artistas plásticos aí representados no mundo inteiro, né? Ana Maria Pacheco e tantos outros, né? Pintores também conhecidos internacionalmente, né? Como Potero e tantos outros, né? Sim, Potero, Ciron Franco, Yashira, Isa Costa. Nossa, assim, eu não posso nem ficar citando, porque senão a gente vai falhar. São tantos nomes importantes, né? E assim, o nosso acervo, ele tem várias representações nesse sentido. Então, assim, realmente eu não posso citar, porque eu vou deixar de citar nomes muito importantes para a nossa história, na arte em geral, no Brasil, porque nós temos representantes de Goiânia em especial, que eles são internacionais, que eles estão no mundo, né? A arte realmente lá é bem intensa, em todos os sentidos. Não estou falando só de artes plásticas, não. Estou falando de tudo. Assim, a parte da dramaturgia, temos pessoas, todos, né? Eu digo temos porque eu sou paulista de nascimento e goiano de coração. Né? Eu falo isso sempre. Tenho muito orgulho do estado de Goiás. Foi um estado que me recebeu, né, há muitos anos atrás. Então eu tenho muito orgulho daquele estado. Né? Tenho muito orgulho de fazer parte da história também, né? Como artista, como profissional. Eu acho que isso tem que ser colocado, né? Com certeza. Tem que ser colocado. Porque tem, inclusive, a questão de formação, né? Vocês sabiam que nós temos inúmeras faculdades de artes plásticas, cinema? Conta pra gente. São muitas, né? Nós temos muitas faculdades lá em Goiânia, na capital e no entorno, né? Aparecida de Goiânia, Goiás, em todas as linguagens. Fotografia, cinema, artes visuais, artes plásticas, artes cênicas. E para todo tipo de público. Nós temos faculdades públicas, nós temos faculdades privadas, nós temos estaduais, né? Como eu falei, federais. Então, assim, para qualquer público que esteja a fim de estudar um pouco mais de arte em todas as linguagens. Fora os cursos livres que também a cidade oferece, o entorno, que são muito bacanas. Como eu disse, o Centro Livre de Artes, que é do lado lá do Museu de Arte de Goiânia, todos os professores, eles têm no mínimo mestrado. E são cursos gratuitos oferecidos para a cidade inteira e para todas as idades. Não é só para jovem, não é só para criança, a gente atende terceira idade, isso é muito bacana. Em todas as linguagens, como eu falei, desenho, pintura, música, artes cênicas, dança, é muito diversificado. E vamos falar mais um pouquinho sobre isso, mas depois desse recadinho que eu tenho para vocês. Não saiam daí, hein? Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual, os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Olá, estamos de volta com a nossa querida Denise. Gente, agora nós vamos falar sobre uma coisa muito especial, porque ela está com uma pesquisa, não é? Dentro do processo dela do mestrado, da tese de mestrado, e ela vai falar com a gente um pouquinho sobre memória coletiva. Isso. Fala com a gente. Eu vou contar um pouco como que surgiu essa história do meu recorte do mestrado, né? Em 2018, o diretor do Museu de Arte de Goiânia, Antônio da Mata, ele estava à procura de um morador da cidade, que o nome dele é Maurício Vicente de Oliveira. E esse morador
esse goiano, né? Ele morava no setor aeroporto e ele foi lá. Chegando na casa, ele percebeu que a casa estava sendo desocupada e olhou na caçamba de entulhos, tinha alguns objetos pertencentes a Maurício Vicente de Oliveira. Dentre eles, uma prótese do pé, que ele sofreu um acidente, o Maurício, algumas fotografias e 5 mosaicos de fotografias feitas por Maurício. Quem era Maurício Vicente de Oliveira? Maurício Vicente de Oliveira foi um artista, um performer, que mudou a cena cultural da cidade de Goiânia entre as décadas de 60 a 2000. Ele, em 1965, o pai dele, não muito satisfeito com os caminhos artísticos que ele tinha tomado, Sim. pegou todas as suas partituras, as suas obras de arte, os seus escritos, seus poemas, suas produções artísticas e queimou numa fogueira. Maurício, no mesmo instante, fez outra fogueira, pegou todas as suas roupas e queimou. A partir daquele momento, ele começou a construir seu próprio figurino. A minha lembrança de Mauricinho hippie, que ele começou a ser chamado assim na cidade, dos seus assovios, que ao longe nós ouvimos. Isso na década de 60, eu era uma criança, morava no centro da cidade. Meus irmãos e eu, ao ouvirmos os assovios, nós saímos correndo de casa e íamos para a calçada para vê-lo passar. Ele sempre muito colorido, com roupas extravagantes. Geralmente ele trazia o seu cachorrinho poodle na cestinha da bike, pintado de rosa ou de azul, sempre com um sorriso estampado no rosto, fazendo gestos de paz e amor. E aí eu fui... o diretor do museu me pediu para fazer registros fotográficos desses mosaicos para nós ampliarmos e fazermos uma exposição. Nesse dia, nesse momento, essas memórias surgiram em mim e eu decidi que o recorte da minha pesquisa iria ser Mauricinho hippie, que é o Maurício Vicente de Oliveira. Então, estou convidando vários artistas da cidade para contarem as suas memórias dessas décadas de 60 a 90, memórias com Mauricinho hippie. Porque, como eu disse para vocês, ele foi uma pessoa irreverente que rompeu muitas barreiras a partir daquele momento que ele queimou as próprias roupas e começou a construir o figurino. E a sua identidade, a sua representatividade na cidade, na cena cultural, mudou totalmente. Ele distribuía rosas para as pessoas da cidade. E então esses gestos de amor, de paz, de reverência, de rompimento, isso realmente mudou muito a cena cultural de Goiânia. E essas memórias, elas, quando a gente conversa sobre Mauricinho hippie, elas transmitem muita emoção, sabe? E isso realmente faz toda uma diferença. Eu conheci nos anos 80, por volta de 83, 84. Conta então um pouco das suas memórias com Mauricinho hippie. Não, gente, era o seguinte, era a liberdade em pessoa. Nós vivíamos ainda uma repressão muito grande. Nessa época, eu estava chegando em Goiânia, né? Eu tinha vindo da Europa, parei em Goiânia. Eu sou um viajante cansado. Eu parei em Goiânia quando eu vim da Europa. E me apaixonei, me casei lá, enfim, todo mundo sabe disso. Me casei, fiquei viúvo lá. Foi uma história toda dentro de Goiânia. E eu via passando pela rua, né? Sempre com o cabelo colorido, geralmente um cachorrinho com o mesmo tom de cabelo que ele, né? E essa alegria que você diz. Essa alegria, essa coisa do hippie, né? Porque ele nunca deixou de ser hippie, né? Não, ele nunca deixou de ser hippie. E o Mauricinho hippie, ele é formado em música, toca acordeon. Inclusive, teve uma exposição desses mosaicos, dessas fotografias reproduzidas lá no Museu de Arte de Goiânia. E agora ela está acontecendo no Museu de Arte Contemporânea, mostrando um pouco quem era Mauricinho hippie, né, nessas décadas.
E, como eu disse, quando as pessoas chegam e quem conhece, mesmo quem não conhece, porque ele, assim, ele é totalmente atual. Naquela época, as calças jeans dele eram todas rasgadas, todas com interferências, e é o que a gente vê hoje, né, em 2024, que rola na cena hoje de moda. Então, assim, ele sempre foi muito à frente do seu tempo. E isso é muito importante. E outra coisa, ele foi um dos fundadores da Feira Hippie de Goiânia. Hoje a Feira Hippie, ela é considerada, se eu não me engano, a maior ou a segunda maior feira aberta da América Latina. Já é um patrimônio, né? Sim, só que isso começou no Mutirama, que é um parque que tem lá em Goiânia. Começou com poucas pessoas expondo seus trabalhos de artesanato. E depois ela foi para a Avenida Goiás e agora ela funciona lá no centro de Goiânia, mas na Praça do Trabalhador. Então, assim, ele tem muita importância na história da arte e cultura da nossa cidade. É aquela história, né? Tudo que é escândalo hoje se transforma no boom, né? Do normal amanhã, né? É aquela coisa da gente ver nos netos o que criticava no mundo, né? Isso. Porque as coisas vão se normatizando, as coisas vão entrando. Ele nasceu realmente fora do tempo, né? Ou nasceu para preparar o que viria? Eu acho que sim, eu acho que ele nasceu para preparar o que viria e principalmente, assim, eu era uma criança, eu tinha 8 anos, assim, quando o que eu lembro, né, dessa cena. A emoção que ele provocava, né, quando a gente ouvia passar de alegria, de vibração, de amor mesmo, e isso, quando é engatilhado, assim, na gente, é uma coisa que permanece. E se a gente conseguir plantar isso, imagina, ele conseguiu plantar muita coisa nesse sentido, né? Conseguiu, imagina quantas gerações, né? Sim. Quantas gerações até ano 2000, quer dizer, quantas gerações? Dos anos 60 aos anos 2000 são pelo mas menos ele sofreu 4 muitos preconceitos, sabe? Assim, pelo que eu estou estudando, pelos relatos, por conta das suas vestimentas, ele foi proibido de entrar em alguns lugares, porque assim, as pessoas não estavam acostumadas, né? Algumas pessoas também atiravam pedras nele quando ele passava. Isso faz então, parte da assim, vida, né? exatamente, nem tudo eram flores que ele distribuía. Mas Ele sim, só flores, agora sim, o que mas ele recebia... conseguiu deixar uma história e deixar um legado que hoje as pessoas falam que ele é uma lenda viva da cidade. Porque ele falava de amor, né? Ele não é o primeiro a morrer porque fala de amor, né? Jesus morreu porque falava de amor, né? Ele não é o primeiro. Ele está vivo, né? Hoje ele Né? tem 83 Não, anos, né? não é o primeiro a morrer porque fala de amor. Quando eu falo isso é porque as pessoas tendem a pensar que a morte é o fechar de olhos e o adeus ali no caixão, no cemitério. E você mata as pessoas todos os dias um pouquinho. Você tira o direito da pessoa a viver, você tira o direito da pessoa a sobreviver, e que a vida não é sobre sobreviver, a vida é sobre viver. Tem que ter um apóstolozinho aí, não é? Porque só sobreviver, qualquer coisa sobrevive, né? Agora, viver, de fato, isso é que as pessoas impediram muitas vezes, porque quando ele sofreu o acidente mesmo, a situação dele ficou muito difícil. Na verdade, eu me questiono, e a pesquisa também gira um pouco em torno disso, em relação aos apagamentos, né? Sim. Assim, a morte. Quando o trabalho dele foi queimado pelo pai na fogueira, isso não seria uma forma de apagamento? Quando os mosaicos, alguns objetos que contavam a história dele estavam dentro de uma caçamba de entulho, isso também não seria uma outra forma de apagamento? Então, assim, a pesquisa ainda está no início. Sim. E é uma coisa que eu acho importante a gente questionar sobre os apagamentos, né, de uma pessoa que é totalmente diferente da que não está dentro da caixinha, e isso incomoda de certa forma. Então, eu acho importante a gente falar um pouco a respeito dessas diferenças, do outro, para as pessoas começarem a refletir. Como as pessoas matam as ideias, né? E você mata a ideia, você mata o ser humano. Então é isso que não pode acontecer. Eu acho que todos nós que vimos, que acompanhamos, nós temos obrigação de falar sobre, não é? Isso, com certeza. E lembrar que até o estranhamento
era uma forma de acordar, de despertar. Com certeza. Acho que ele despertou muita gente naquela época. Sim, Né? sim, sim. E desperta com a sua história, porque qualquer pessoa que tenha mais de 30 anos ainda lembra de alguma cena, né? Já lembra de alguma coisa, sim, lembra. tem alguma história para contar. E o que eu acho bastante interessante é que lá no meio acadêmico, a maioria dos meus colegas, eles têm de 20 a 30 anos, né? A maioria. E quando eu falo de Mauricinho Ripe, ninguém nunca ouviu falar. Mas quando eu mostro algumas imagens de Mauricinho Ripe e conto isso que eu falei um pouco aqui para vocês, isso desperta uma curiosidade e é muito bacana. Muito. Porque, na verdade, a gente está falando de uma pessoa que movimentou a cena cultural da cidade, do estado e que deixou um legado. E é importante ele ser lembrado. E não existe mais essa história do apagamento. Como as pessoas que estão fora do estado de Goiás, enfim, que não têm acesso, nunca tiveram acesso, né? De repente existem imagens hoje que podem ser acessadas? Existem, é só procurar na internet história de Mauricinho Ripe, quem foi Mauricinho Ripe em Goiânia, tem várias matérias de jornais, tem imagens e que falam um pouco da exposição. E quem estiver em Goiânia e quiser visitar lá o Museu de Arte Contemporânea, tem um pouco do Mauricinho Ripe lá e outros artistas que são assim referência pra gente. Qual é o seu contato? Quais as suas redes sociais? Denise.Giacomo no Instagram. Minha rede social é essa, que está mais ativa. Denise.Giacomo. Isso. Olha, Denise, eu sempre digo que a gente precisa realmente de contadores dessas histórias, né? Para que elas não se percam, né? Dentro desse lamaçal de imbecilidade que o mundo está se tornando. É bom trazer essas histórias, né? Para que a gente tenha referências, né? Seja no passado, no presente ou no futuro. A minha história com ele foi que eu estava atravessando a rua, apressado. Ele vinha com a bicicletinha dele, uma Ceci, com uma cestinha, o cachorrinho dentro. Aí ele pulou da bicicleta para não me atropelar. Né? Aí ele disse, você está com pressa do quê? A vida vai passar de qualquer forma. Essa é a minha história com o Mauricinho. Então, gratidão, querida. Obrigada. Né? Gratidão, foi lindo. Espero que vocês tenham gostado. Né? Lembrando sempre que é observar o outro que a gente às vezes se encontra. Não é mesmo? Então, que a luz esteja com vocês de forma especial. Um beijo no coração. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até semana que vem.